E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python, hoje nós vamos falar sobre um conceito muito importante, tá? É um conceito mais teórico, mas a gente vai utilizar muito isso. Ele pode até parecer simples e fácil, né? Quando a gente fala sobre média, tipo, pra quem não sabe fazer média, né? É um conceito muito simples, mas é muito importante saber a diferença entre moda, mediana e média e quando utilizar cada uma delas, tá? E como utilizar aqui dentro do Python também. Não tem muito segredo, eu acho que depois que você aprende aqui, depois que você fixa a diferença entre elas, você consegue ter uma noção de como utilizar, mas eu acho que é bom a gente abordar esse conceito antes de a gente começar a entrar entre os outros assuntos, tá? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai importar duas bibliotecas, tá? O Pandas e o NumPy. Aqui a gente está importando o Pandas como PD, import NumPy como NP, tá? Aqui como alias, só para a gente ter esse nome mais fácil de utilizar. Eu vou entrar com uma base de dados aqui, tá? Que é o Hospital Readmissions, que a gente já utilizou anteriormente aqui, mas só para a gente dar uma olhada aqui dentro da base, tá? Aqui a gente tem a variável age, tempo no hospital, número de procedimentos de laboratório, etc. A gente tem algumas variáveis contínuas aqui, categóricas, que a gente pode utilizar. E vamos lá, tá? O primeiro conceito que a gente vai utilizar é a média, tá? O que é a média? Eu peguei a definição aqui do Google. A média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Então, acho que aqui todo mundo sabe que a média é o que a gente mais utiliza, tá? E o que seria a média? Vamos supor aqui que a gente tem essa base de dados aqui, tá? A gente tem esses valores 100, 50, 40, 30, 20, 10 e 5. A gente tem 7 valores aqui, tá? Fazendo a contagem desses valores e a soma deles dá 255. A média nada mais é de a gente pegar todos esses valores e somar pela quantidade de dados que a gente tem. Então a gente pegaria aqui 255 dividido por 7, que daria 36,42 de média. Vamos supor que isso daqui seria a idade, tá? Então a nossa base de dados aqui é essa coluna idade, a gente tem pessoas que têm de 100 a 5 anos e a média de idade na nossa base de dados é 36,42 anos, tá? Aqui então pegando todos os dados e somando pela quantidade de dados a gente consegue ter a média, tá? E como que a gente faz isso via Python, tá? Eu vou fazer aqui só a conta, só pra gente conferir esse resultado que a gente tem aqui, tá? Então a gente tá pegando os valores 100, 50, mais 40, etc, que aqui ele dá 255, que é o valor que a gente tem aqui. E eu vou pegar esse valor e dividir por 7, a gente vê que a gente dá esse mesmo resultado, 36,42, tá? Então essa é a média desse conjunto de dados. Vamos colocar isso daqui dentro de uma lista, tá? Os mesmos valores. E como que a gente poderia utilizar isso no Python de jeito mais fácil, ao invés de a gente ter que colocar tudo mais e dividir e fazer a divisão, né? A gente tem aqui dentro do NumPy, a gente tem esse método min. Então a gente coloca aqui NumPy, ponto, a gente chama essa função min. Entre parênteses a gente coloca essa lista que a gente acabou de criar, que ele dá o mesmo resultado pra gente, que é esse 36,42. Então a gente não precisa fazer a conta, ele já traz esse resultado direto pra gente, tá? E vamos pegar aqui a nossa base de dados, tá? Desculpa. Aquela que a gente acabou de importar. A gente vê que a gente tem algumas variáveis contínuas, a gente pode utilizar isso para fazer a média, tá? Bom, vamos pegar aqui essa N_Lib Procedures, que provavelmente é uma quantidade de procedimentos de laboratório que a gente tem. A gente vê que a gente tem bastante valores aqui. A gente tem 109 valores diferentes e com bastante, uma contagem bem grande aqui, tá? Como que a gente faz a média de um valor que está dentro de um data frame? A gente também pode utilizar o ponto min. Então a gente vai colocar aqui df, a gente vai colocar aqui o data frame, né? Essa coluna numericlive.procedures e utilizar a mesma função, ponto min, entre parênteses sem nada dentro, que ele vai retornar para a gente a média dentro dessa variável, tá? Dessa coluna. Então a gente sabe que aqui dentro dessa variável n_lab_procedures, a nossa média é 43,24. Então o que significa? Que dentro de todo o nosso conjunto de dados, a nossa média aqui de paciente em procedimentos de laboratórios é 43, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa ficar sempre atento, tá? Vou pegar aqui essa variável para a gente ter uma noção. O que acontece? Vamos supor que aqui é salário da pessoa por semana, tá? Vamos colocar aqui, vamos acrescentar um zerinho aqui, porque ninguém recebe isso, né? Vamos colocar aqui salários por semana. Vou até colocar aqui salários. Vamos supor que isso daqui é um salário. Vamos pegar aqui a média e vamos colocar np.min salários. A gente vê que aqui a média de salários dessa base de dados aqui fictícia é de R$
R$ 1.000 por semana, tá? Ok, a gente tem uma base, a gente tem uma média aqui normal, os dados não estão bem distribuídos historicamente, mas vamos supor que a gente tem aqui pessoas normais e a gente tivesse o Neymar. O Neymar aqui ele vai receber vou colocar aqui um monte de zero por semana, tá? O que acontece quando a gente coloca um dado assim, um outlier dentro da nossa base de dados? A gente vai executar aqui o salário e vamos executar aqui o n.min.salários. O que acontece? A gente vê que essa média ela distorce muito da nossa realidade. Então aqui a gente vê que a gente tem pessoas que recebem 1.000, 500, 400, 300, só que a gente tem o Neymar aqui que recebe infinito por semana. Então a gente vê que isso distorce a nossa média. Então a gente precisa ficar muito esperto quando a gente for utilizar a média, e porque a gente pode ter esses dados que eles podem distorcer a realidade dos nossos dados aqui. Porque por mais que o Neymar ganhe milhões de dinheiro por semana, as pessoas normais elas não recebem isso, ele é um outlier. Então, como que a gente resolve isso? Então, sempre que a gente for decidir utilizar a média ou a mediana para fazer algum estudo, utilizar a média para fazer algum estudo, a gente precisa ver se tem alguns dados que eles distorcem eles distorcem a nossa conjunto de dados e aquilo fica uma métrica real, porque aqui ele ficou uma métrica irreal. Não significa que as nossas pessoas recebem uma média de salário mais ou menos nesse valor. Isso distorce muito. Então, para corrigir isso, a gente tem casos que é preferível utilizar a mediana, que é o próximo assunto que a gente vai falar aqui, tá? O que é a mediana? A mediana é uma medida de tendência central de estatística que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ordenados. Vamos pausar aqui uma coisa muito importante. Sempre que for utilizar a mediana, precisa ordenar os dados antes. Os dados precisam estar sempre ordenados, tá? Você não pode utilizar a mediana sem ordenar os dados. Ele pode estar ordenado em ordem crescente ou em ordem decrescente, mas ele precisa estar sempre ordenado, tá? Eu peguei aqui um exemplozinho aqui, um Excel que eu criei com os mesmos valores. Aqui a gente tem os mesmos valores, tá? 100, 50, 40, 30, 20, 10 e 5. E a gente tem 7 valores aqui dentro desse conjunto de bases de dados aqui, tá? O que é a mediana? A mediana nada mais é do que a gente pegar todo esse conjunto de dados em ordem e a gente pegar o valor do meio. Então aqui a gente teria uma mediana de 30, porque a gente tem 7 valores. Aqui é um conjunto de base, um conjunto que tem um len ímpar, tá? Então aqui o tamanho dele é ímpar, a gente tem 7 valores, então a gente consegue pegar esse valor do meio. Então aqui a nossa mediana seria 30. Tá, e o que acontece quando o tamanho do banco de dados ele for par? A gente vê que aqui a gente acrescentou mais um número que é o 25, a gente vê que a gente tem 8 dados. Então a gente pega aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a gente divide e a gente pega os dois do meio, pega esses dois dados, que é o 30 e 25, e divide por 2, e aqui a gente tem nossa mediana, que é 27,5. Então a gente pega os dois dados que estão exatamente no meio da nossa base de dados. Então, como a gente tem 8 dados, a gente pega o 4 e o 5, divide por 2 e a gente tem a mediana que é 27,5, tá? Então eu vou mostrar aqui como que a gente faz, depois eu mostro na prática como que isso iria resolver esse problema do salário do Neymar, tá? Vamos pegar aqui esse mesmo dado aqui, tá? A gente utilizou a mesma lista que a gente tinha anteriormente. E como que a gente faz a mediana aqui no Python? Como a gente utilizou o ponto min aqui, é bem simples, a gente utiliza no NumPy, ponto median, que é a mediana, e coloca o valor que ele traz pra gente, essa mediana aqui, que ele pega o valor do meio. Então ele traz o mesmo resultado que a gente tem aqui, tá? Vamos pegar essa outra lista aqui, aplicando 25. Quando a gente executa essa função median aqui na lista, ele traz o 27,5. E aqui ele pegou o valor 30 e 25, que são os valores do meio, e dividiu por 2, que dá 27,5, tá? Vindo aqui, vamos olhar para a nossa base de dados aqui, tá? A gente vai utilizar esse número underline lab procedures novamente. Como que a gente utiliza? É a mesma coisa, a gente vai pegar aqui o df, a gente vai pegar a coluna n underline lab procedures e utilizar a função .median. Executando aqui, ele vai dar pra gente a mediana desses dados, tá? Vamos olhar aqui quanto que deu a média, deu 43,24. A gente vê que aqui a mediana deu 44, não é um valor muito distante, então significa que a gente provavelmente não tem um outlier muito grande. Os dados estão bem distribuídos, tá? Mas a gente vê que aqui é um número diferente, mas ele está perto. Vamos pegar esse exemplo aqui do Neymar, tá? Novamente, e vamos ver como que ficaria aqui. Vamos pegar aqui os salários. np.min.median.salário. A
gente vê que ele dá 300 aqui a mediana, tá? Então, beleza. Agora vamos adicionar o salário do Neymar. E vamos, só vamos conferir aqui, a média dava 364 e agora tá dando 300 com a mediana, tá? Agora vamos colocar aqui o salário do Neymar e vamos rodar isso de novo. A gente vê que a nossa mediana dá 350, tá? Quanto que tava dando a nossa média com o salário do Neymar? Tava dando um número aqui muito grande, tá? 1.250.000, 12 milhões, 1.250.000, 318. E aqui a gente vê que a nossa mediana dá 350. Então ela resolve esse problema de quando a gente tem um valor que distorce dos outros dados. Sempre é bom utilizar a mediana e não a média, tá? Então cada caso é um caso e a gente precisa sempre analisar para ver qual que é melhor que a gente utilize. Mas quando a gente tem outliers, é preferível utilizar a mediana para que a gente não tenha essa distorção dos nossos dados, tá? Aqui, apesar de a gente ter o salário do Neymar, a gente vê que os dados eles ficam muito mais reais, porque eles refletem mais a nossa base de dados, tá? E aqui, passando para o nosso último conceito, que é a moda, tá? Que é a moda que a gente utiliza sempre em variáveis categóricas. O que seria a moda? A moda é o dado que aparece com maior frequência no conjunto de dados. Ela é útil quando há muitos valores repetidos no conjunto de dados. É possível haver várias modas, uma moda ou nenhuma moda em um conjunto de dados, tá? Então eu peguei aqui um exemplo, tá? Vamos supor que aqui a gente fez uma compra, tá? No mercado. A gente comprou feijão, 2 pacotes de feijão, 2 de arroz, aí comprou mais um de feijão, uma melancia e um chocolate. Qual que seria a moda aqui? A moda é um conjunto, é o valor que ele aparece mais vezes dentro desse conjunto de dados, tá? Então aqui seria o feijão, porque aqui a gente tem 2 feijões, a gente comprou 2 pacotes de feijão, 2 pacotes de arroz, aí a gente comprou mais um pacote de feijão que dá 3 pacotes de feijão no total, uma melancia e um chocolate. Então o feijão aqui seria a nossa moda, tá? O que acontece quando a gente tem 2 valores iguais? A gente tem 2 modas dentro daquela base de dados, tá? Então aqui, se a gente tivesse comprado mais um pacote de arroz, a nossa moda, 2 conjuntos de dados, seria o feijão e o arroz. Então, simplificando, a moda é sempre o dado que mais aparece aqui dentro do nosso conjunto de dados, tá? Então, vamos olhar aqui, tá? Aqui a gente precisa, eu acho mais fácil, tá? A gente utiliza essa biblioteca SciPy, que a gente importa das estatísticas, tá? Então a gente consegue fazer a moda aqui, utilizando essa biblioteca. Vamos utilizar aqueles dados ali, né? Criar uma lista com esses dados que a gente criou aqui, né? Tá? Quando a gente joga aqui, ó, para a gente utilizar essa função, a gente utiliza stats, que a gente colocou aqui, ponto, a função é ponto mode, e a gente coloca a lista aqui dentro. Quando a gente executar, a gente vê que ele vai trazer pra gente feijão com uma contagem de 3. Então a gente consegue ver que a nossa moda aqui é o feijão, tá? Vamos criar essa lista aqui com esses valores aqui que a gente tem de diferente, executando aqui, a gente executou, vamos utilizar a mesma função aqui, e a gente vê que ele traz o feijão pra gente, tá? Só que aqui, desculpa que aqui eu acabei trocando para melancia, mas vamos colocar o arroz, para vocês verem o que acontece no Python quando a gente tem 2 valores iguais, tá? Vamos rodar aqui, ele vai trazer o arroz, a gente vê que a gente tem a mesma quantidade de arroz e a mesma quantidade de feijão. Agora vamos colocar a melancia, você vê que ele vai trazer pra gente o feijão. Por que isso acontece? A gente tem 2 modas, só que aqui no Python ele reconhece só uma. E ele sempre pega pela ordem crescente dos dados. Então a gente vê que o arroz começa com A, então ele está na frente do feijão. Quando a gente coloca que a gente tem feijão e melancia, o feijão começa com F e a melancia começa com M. Então ele considera o feijão como a nossa moda, tá? Então sempre ficar ligado nisso. Agora vamos ver aqui para nossa base de dados, tá? A gente tem aqui f.head. Vamos pegar essa coluna age, tá? E apesar de ser um número contínuo, a idade ela tá como categórica, então a gente tem categorias de idade de 70 a 80, de 60 a 70. E como que a gente faz? É só a gente pegar aqui o df age, utilizar a função .mode, que ele vai trazer pra gente, ele vai mostrar que a nossa moda é o 70 e 80. Vamos dar um value const aqui só pra gente ver quantos valores a gente tem. A gente vê que o 70 e 80 é o número que mais aparece aqui dentro dessa base de dados. Então a nossa moda dentro dessa coluna age, aqui na nossa base de dados, é o 70 e 80. Bom, como eu falei anteriormente, pontos a pensar, tá? A média e a mediana. A média é o mais simples de utilizar aqui, é o que geralmente as pessoas utilizam, só que a gente sempre tem que estar atento em utilizar a média por conta dos outliers. Sempre que tiver o outlier que distorce os dados, é mais recomendado utilizar a mediana, tá? E sempre que utilizar a mediana, ela precisa estar em ordem, ela já está ordenada, pode ser em ordem crescente ou ordem decrescente, tá?
A moda é sempre o dado que aparece mais no nosso conjunto de dados, tá? Pode ter mais de uma ou duas modas. Aqui no Python ele reconhece sempre pela ordem crescente, tá? Por ordem alfabética. Outro ponto, a mediana, caso que a gente tenha números ímpares, é o número do meio, caso a gente tenha números pares, a gente pega os dois do meio, divide por 2 e a gente tem a mediana, tá? Por que a gente sempre vai utilizar aqui a média, a moda e mediana para a gente ver as distribuições dos dados, mas a gente também utiliza muito a média, a moda e mediana para tratar valores nulos, tá? Que a gente vai tratar aqui nas próximas aulas. Bom, eu acho que é isso, tá? O conceito é simplesmente isso, eu acho que não tem muito mais o que se estender aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tenham entendido, ou caso tenham alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui ou me mandar uma mensagem no LinkedIn. Meu LinkedIn está aqui embaixo na descrição. E se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar postando esse tipo de conteúdo. E é isso, um abraço.